O título da palavra de hoje é O Cuidado para Não Cair. Amém? Só 1 Coríntios, daqui a pouco eu te dou o capítulo. Queridos, é interessante nós olharmos quantos desviados do Evangelho nós vemos ao nosso redor. Não é verdade? Quem conhece algum desviado? Quem conhece mais de um? Quem já foi desviado? Um monte de nós, né? Inclusive a que vos fala. Por 10 anos. É interessante que eu fui para o dicionário para olhar o que era desviado. É tão óbvio, né? Mas eu preferi dar uma olhadinha lá no Pai dos Inteligentes para ver o que ele falava sobre a palavra desviado. E o senhor Aurélio diz assim: mal encaminhado, alheio, discorde, desinteressado. Que coisa, hein? Desinteressado. Um dos sinônimos de desviado é desinteressado. Olha aqui para mim, o que eu acabei de falar? Amém. Então algumas pessoas estão ligadas. Esqueçam as crianças que voltaram da salinha. Quem era o professor hoje? Quem era? A Luana? Luan? Ah, ok. Eu gosto de citar de púlpito, porque aí os irmãos ficam olhando fica sabendo quem falta. Eu gosto mesmo de perguntar quem era o professor hoje. Eu acho que tem um prazer mórbido nisso. Desculpa, mas eu tenho mesmo. Que aí os irmãos ficam sabendo quem faltou, entendeu? Mas não é o Luan, tá? Já estão me dando sinal aqui. Estão defendendo ele. Mas amém. Depois alguém me conta quem era, tá? Para eu ter o prazer de citar o nome. Mas amém, irmãos. Desviado, mal encaminhado, alheio, discorde, desinteressado. É a tradução para desviado. A tradução do dicionário para caído. Que caiu, prostrado, abatido, vencido. Esse é o sinônimo de caído, o significado de caído. E uma vez um pastor falou para a pastora Cleusa assim, eu estava junto, estava observando, que eu gosto de ver os sábios conversarem, gosto de ouvir. Gosto mesmo, gosto de ver mais velhos conversando, eu gosto de ver quem tem algo para oferecer conversando. Sometimes eu sou obrigada a ver, né, conversas frívolas, mas que eu gosto mesmo de ouvir pessoas que têm algo para oferecer, não é verdade? Um sábio, ele abre a boca, às vezes uma frase, ele põe tudo no lugar, não é verdade? A pastora costuma muito falar isso do Dé. Ele saiu, eu posso elogiar, porque geralmente homem é bom você elogiar fora da presença. Mas a pastora diz que às vezes está todo mundo quebrando a cabeça com o negócio, aí o Dé chega e fala assim, por que não faz assim? Aí você olha e fala, aí, é assim que é para fazer. E eu vi o pastor conversando com ela e ela falou assim, o pastor falou para ela assim, pastora, estavam falando de alguém, fulano não é desviado. Fulano é caído. Porque não tem desviado fora da igreja. Quem saiu da igreja caiu. Dentro da igreja é que tem os desviados. Eu achei aquilo tão, na hora que eu ouvi, tão chocante. Mas depois eu fui analisar, toda vez que nós saímos do caminho, nós estamos desviados. Outro dia eu vi o Zezinho saindo do Hannaford. Foi ontem, né? Foi ontem. Você sabia, Cis, que eu tinha ido no Hannaford? Oh, sorry, Zezinho, perdão. Eu vi o Zezinho saindo do Hannaford. Ele saiu da casa dele para ir no Hannaford. Se ele tivesse desviado, ele não teria chegado naquele lugar. Não é? A não ser que ele tivesse desviado e voltado para o caminho. Não é verdade?
E muitos de nós estamos desviados da palavra de Deus. Porque toda vez que nós sabemos o caminho que nós temos que andar, e nós não pegamos aquele caminho, nós estamos desviados. É uma palavra forte, é uma palavra pesada, mas é totalmente real. Alguém discorda de mim? Você tem a liberdade. Se Deus fala, segue esse caminho, e nós não seguimos, nós estamos desviados. Muitas vezes nós não estamos caídos, mas nós estamos desviados. Agora, alguém que sai da comunhão da igreja, abandona completamente os caminhos do Senhor, ele caiu. Amém? Não temos que falar, essa pessoa está desviada, ele está caído. Agora, nós temos que olhar para as nossas vidas e analisar quando nós estamos desviados. Porque se nós temos o interesse de chegar a algum lugar, nós temos que seguir o caminho correto. Amém? Se eu saio daqui para ir à minha casa, eu tenho que seguir o caminho correto, senão eu não vou chegar em casa. Pergunta para o seu irmão, onde você quer chegar? Você tem que pegar o caminho certo. Não é verdade? Não tem nada mais terrível do que se perder num caminho, não é? Eu sou anti-GPS, eu tenho pavor de GPS. Eu tomei raiva do bichinho, né? Primeiro, lá em Goiás a gente não tem isso. A gente fala assim, é para o lado que o sol nasce, né? Lá em Goiás é assim, você sabe o rumo da fazenda do Manelico? Sei, então é para aquele rumo. Então a gente acaba achando, né? É mais fácil, o GPS em Goiás é mais fácil sinalizar. Mas às vezes eu fui para Boston e na hora que eu mais precisei daquele bichinho falante, ele calou. Então eu tomei uma raiva daquele negócio, que se falar para mim assim, olha, vai em tal lugar, eu vou no Google, pego o mapa do lugar e vou. Algumas coisas eu gosto mais antigas. Eu tenho mapa em casa, de rodovia. Gosto muito, diga-se de passagem. Ainda mais que quando eu cheguei aqui, eu não sabia olhando o mapa. Aí eu estava procurando um mapa um dia assim. Eu não sabia que eu tinha esse. Fiquei feliz agora. Vou dar de oferta para ver se semana que vem cai só de 50. Eu estava olhando o mapa. O americano chegou sem brincadeira. Porque o americano é especialista em mapa, diga-se de passagem. Aí eu estava olhando para o mapa, ele chegou e fez assim. Agora você vai conseguir chegar. Eu falei, obrigada. Thanks. Mas isso acontece com a gente. Às vezes a gente está desviado dentro da igreja, tentando achar o caminho. E quando alguém chega e dá uma cutucadinha e fala assim, o seu mapa está de cabeça para baixo, a gente fica com raiva da pessoa. Me dá meu mapa aqui. Imagina se eu tivesse feito isso. Não é verdade? Nesse mesmo dia que eu estava perdida, eu não vou enrolar, tá? Vou te contar só essa. É porque essa você precisa saber. Eu parei num lugar em Somerville e eu perguntei para a mulher assim, no posto de gasolina. Parei, rasguei o meu English na mulher. Perguntei para ela se a saída, na época eu não lembro, vamos supor, saída 20 ainda estava para frente ou para trás. Aí ela falou assim, you go this way, and you go. Quando ela terminou, eu falei, que lugar do Nordeste você é? How do you know? Ela em português, ela me respondeu em inglês. Eu nunca vou esquecer dessa. Uma mulher era brasileira. Nordestina da gema mesmo. Mas eu acabei me encontrando naquele dia. E é interessante que com relação a cair, a desviar, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Nós somos tão firmes. Não é verdade? A gente vem na igreja sexta, a gente vem na quarta, a gente vem na terça. Aliás, terça-feira, estudo bíblico. Amém? Não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, venha para cá.
E a gente vem para a igreja, e a gente faz algumas coisas na igreja, e nós falamos assim, eu me desviar? Não, de jeito nenhum. Eu caí? De forma alguma. Mas vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 12. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Fala para o seu irmão, você pensa estar de pé? Veja que não caia. Amém? E esse versículo é um versículo que fala muito, ele está sempre na boca da gente, né? Quando alguém cai, a gente fala assim, como, né? Deus fez tanto por aquela pessoa. Mas esse versículo é para cada um de nós. Aquele que está de pé, veja que não caia. Amém? E eu comecei a analisar esse versículo e orar esse versículo e falar, Senhor, fala comigo. E eu sei que a palavra do Senhor diz que a soberba precede a queda. Não é verdade? Mas às vezes eu vejo pessoas que não são soberbas caindo. Pessoas que não são tão soberbas assim, se desviando. Eu comecei a perguntar, Senhor, para a conversa, senão eu vou citar seu nome. E é a última chance que eu estou te dando. Hoje eu estou meio... A pastora Cleusa não está aqui, eu estou com um pouco da unção de braveza dela. Amém? Eu mando você ficar de pé e ler o Salmo 119, bem alto. Então, seja disciplinado. Esse lugar não é a casa do Senhor, mas você é, e nós temos que ter disciplina nesse lugar, porque Ele é santo. Amém? E às vezes o culto está opresso, igual hoje no louvor estava opresso, mas às vezes nós damos linha para a opressão. E quando nós estamos deixando a nossa mente vagar, nós damos linha para a opressão. Então, se você quer dormir sem essa, não converse. Amém? E eu comecei a pensar, Senhor, o que fazer para não cair? O que fazer para não cair? E Deus falou comigo assim, os nossos frequentes desvios nos levam à queda. Porque a gente desvia um pouquinho, mas a gente fica assim, foi só um pouquinho. E no outro dia, a gente desvia mais um pouquinho. Mas foi só um pouquinho. E quando nós vimos, nós estamos completamente caídos. Nós não temos mais coragem de encarar o irmão. Porque encarar o irmão significa muitas vezes encarar o Senhor, encarar o Espírito Santo, encarar a palavra de Deus. Não é verdade? E nós nos acostumamos com aquele caminho, nenhum de nós, sem exceção, levanta de manhã falando assim, eu vou me desviar. Alguém já fez isso? Alguém já levantou de manhã falando assim, eu vou me desviar? Não. Hoje eu vou desobedecer a Deus. Nenhum de nós fazemos isso, pelo contrário. Nós levantamos da cama e nós falamos, Senhor, nos ajuda, me ajuda a andar nos teus caminhos nesse dia. Me ajuda a agradar o Senhor, me ajuda a andar na tua presença. Me ajuda a manifestar a glória do Senhor na terra. Vive, Nicole. Silêncio, por favor. Nos ajuda a manter o nosso foco na tua palavra. Não é verdade? Nós temos essa, essa disposição no coração. Vamos ler a partir do 1. O apóstolo Paulo dá uma grande lição. E nesse texto, nós vamos reconhecer algumas precauções contra a queda. Amém? Você lembra quando a criança está andando, o pai coloca ela num negócio chamado andador. Isso vai ser o nosso andador espiritual. Amém? Se nós nos revertirmos dessas precauções, nós não vamos cair. Nós vamos evitar a queda. Amém?
Diz assim a partir do 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, quantos? 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelo quê? Pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Aleluia! Não há tentação que nós não podemos suportar, porque nós temos o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu posso falar para você assim de carteirinha, porque eu já vivi os dois lados da moeda algumas vezes. Eu já fui santa, já fui caída, já fui desviada. Eu já fui santa, já fui caída, já fui desviada. Eu já fui santa, já fui caída, já fui desviada. Várias vezes. Várias vezes. E eu vou falar uma coisa para você. Tem um ponto que ele é quase irretornável. Existe essa palavra? E o motivo de eu estar falando essa palavra aqui nessa noite é para que você nunca chegue nesse ponto. Amém? Tem um momento que é muito difícil. Eu lembro uma vez que eu caí e eu precisei subir as escadas da igreja de novo. A igreja era no 3º andar. E eu parei no pé daquela igreja. E eu fiquei, meu Deus. A minha perna batia uma na outra. Literalmente. E eu pensei, Deus, será que eu tenho coragem de subir essas escadas de novo? E Deus falou comigo assim: você vai se levantar no lugar que você caiu. Você não teve coragem de cair? Agora você vai ter que ter coragem de levantar. Calça a sua cara. Porque para fazer a coisa errada a gente tem uma coragem, né? Mas para fazer a coisa certa, a coragem some na hora. E eu lembro que eu fiquei no pé da igreja, passou. A irmã Fátima passou por mim e falou: paz. Eu falei: paz. Ela falou: você não vai subir? Eu acho que você nem lembra disso, né? Eu falei: vou, já estou subindo. Minha voz nem saía. Eu tinha a impressão que cada degrau daquele, a distância de um para o outro era assim, né? Eu tinha que fazer assim, né? Para subir. Era algo que eu não sei te explicar, algo que explode dentro do coração da gente de vergonha. Você fala assim: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E eu lembro que eu falava assim: gente, quando eu chegar na igreja, eu preciso ver a Lídia, a Ana, o Maurício, ou a Amanda. Não deixa eu ver mais ninguém na minha frente, Senhor. Só eles. E Deus falou assim: eu não vou fazer o culto só com eles. Tem mais gente na igreja. Mas aquele desespero, aquela agonia. E a hora que eu cheguei no pé da escada, sobe, não sobe. Aí Ieda olhou para mim e falou assim: fiz assim: Ieda, será que eu vou dar conta? Não deu conta de cair? Dá conta de levantar? Vamos subir. Aquela doçura Catarina. Vamos. A Ieda segurou na minha mão. E eu fui. Cheguei lá.
E graças a Deus estou aqui até hoje. E vou seguir esses cuidados aqui, para não cair de novo. Amém? Mas todos nós estamos suscetíveis à queda, infelizmente. E como eu disse para vocês, nós temos alguns cuidados que nós podemos tomar. E o apóstolo Paulo conta nesse texto um pouquinho da história do povo de Israel. E ele conta algumas quedas desse povo e, consequentemente, eles se levantaram. Amém? E se nós tomarmos esse cuidado, nós não vamos cair, não vamos precisar passar por isso. E que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto muito interessante, é que essas coisas foram escritas para nos ensinar. E a gente sabe que a pessoa inteligente, ela aprende com seus próprios erros, não é verdade? E o sábio aprende com os erros dos outros, para não precisar cair neles. Amém? Fala comigo, eu sou sábio. Então eu não vou errar para aprender. Não preciso. Amém? Nós vamos aprender com a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você, primeira coisa contra a queda, primeira precaução contra a queda, é cortar a nossa complacência com os nossos desvios. Nós somos muito complacentes conosco. Nós somos muito complacentes com os nossos desvios. E eu vou falar algumas frases para você. É só hoje. Eu vou fazer isso só hoje. Deus sabe que é só hoje que eu vou fazer isso. Só desta vez que eu vou fazer isso. Eu sei que está errado, mas só dessa vez. Não vou fazer mais. Hoje é um dia especial. Hoje eu posso me dar esse pequeno prazer. Eu não vou fazer isso mais. Só hoje. Hoje o fulano está aqui em casa, né? Eu vou abrir uma exceção no meu parâmetro de santidade, porque, afinal de contas, ele é um amigo que eu não vi há muito tempo, e ele está aqui dentro de casa, e ele me pediu isso. Então, hoje eu vou abrir uma exceção, só por causa dele. Amanhã, eu começo a levar Deus a sério. Amanhã eu volto eu volto a levar Deus a sério. Eu vou fazer isso só hoje, é só um pouquinho. Deus conhece, Deus sabe que por causa disso, não vou me desviar de forma alguma. E a palavra de Deus diz em Gênesis 12, 13, não precisa abrir para quem está anotando, que Ló, sobrinho de Abraão, assim que ele se separou do tio dele, ele foi para as campinas do Jordão. Era um lugar lindo, vistoso. Mas no versículo 13 diz assim que Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Foi aos poucos. Ele não saiu falando assim, eu vou morar em Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra é uma expressão bíblica para o mundo, a podridão que há lá fora. E todos nós, sem exceção, nós não queremos a podridão que está lá fora. Alguém quer? Não. Só que nós damos vazão para a nossa alma e nós começamos a brincar com o pecado. Nós começamos a brincar com o mundo. E toda vez que você ou eu brincamos de ser crente, nós estamos brincando com o mundo. Porque o mundo é forte. As coisas lá do mundo é forte. Você que está aqui hoje é um vencedor. Porque nesse momento tem muito crente desviado e caindo lá no rodeio de Brockton. Sim. Sério. Sem brincadeira. Você pode olhar, tem muito filho de Deus naquele lugar nesse momento. E você está aqui. Você resistiu ao laço. Né? Por quê? Você não é boi nem vaca, né? Você resistiu ao laço. Você veio para a casa do Pai. E as coisas do mundo são assim. Mas hoje, você cede a uma musiquinha ali, a um pouquinho de coisa ali. É uma bebidinha aqui, é uma festinha ali. E quando nós vemos, nós estamos enlaçados. Provérbios 6, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim,
Pode alguém tomar fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Pode? Não. Você tem que chegar perto. Você tem que primeiro queimar a roupa, para depois queimar o peito. Não é verdade? E se nós brincarmos com o pecado, nós vamos queimar. E a palavra diz que Jó foi armando as tendas, Ló foi armando as tendas até chegar em Sodoma. E quando ele chegou em Sodoma, nós sabemos qual foi o fim daquele lugar. E se Ló não tem um tio assim com Deus, para interceder por ele, uma hora dessa, ele era churrasquinho, né? Uma pedrinha de sal. Então, querido, se você não tem um tio assim com Deus, ao ponto de ser chamado pai da fé, não vai para Sodoma. Você tem o tio? Pergunta para o seu irmão, você tem o tio? Se não tem, não vai. Nós precisamos ser menos complacentes com os nossos desvios. Nós precisamos deixar daquele negócio só um pouquinho. Amém? Quantos aqui são pais? Um monte de vocês são pais. Imagina o seu filho falando assim: mãe, hoje eu vou roubar, mas eu vou roubar só um pouquinho. Você ia deixar? Você ia? Você ia falar para ele assim: então, tudo bem, filhinho, rouba só um pouquinho. Ia? Não. Por que nós queremos que o Senhor seja complacente conosco? Deus nos ama infinitamente. Vou repetir: nada que você possa fazer vai fazer Deus te amar menos. E nada que você possa fazer vai fazer Deus te amar mais. Mas em momento nenhum Ele ama o nosso pecado. Deus é santo. E Ele não é complacente com o pecado. Amém, queridos? A segunda coisa está bem estampada no texto. E eu achei isso tão interessante. Leia comigo o versículo 4. Pode deixar sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, que nós sempre vamos voltar para 1 Coríntios 10. O versículo 4 diz assim. Primeiro Paulo fala que eles passaram pela nuvem, que eles passaram pelo mar, que eles beberam da pedra que era Cristo. E no 4 ele fala assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Perdão, 5. É porque eu tenho anotado praticamente uma Bíblia do lado. E eu risquei por cima. Amém? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Quando uma pessoa está desviando, ou está caído, qual é a frase que mais sai da boca dele? Eu estou tão fraco. Não é? Eu estou me sentindo tão fraco. Fulano, por que você não foi para a igreja? Ai, pastora Marcelana, eu estava tão fraco, eu estou tão fraco. Ciclana, por que você não vem para a igreja? Ai, pastora Marcelana, eu estou tão fraca. Estou me sentindo tão fraca espiritualmente. Você já ouviu isso, pastora Marcelana? Eu estou com força, como diz ela, no mineirês dela. E é a tendência de todo mundo que está se desviando da palavra de Deus, se desviando do caminho de Deus, é dizer assim: eu estou fraco, por isso que está acontecendo comigo. E a palavra de Deus é tão clara nesse momento, ela diz assim, no versículo 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, e por isso eles ficaram prostrados no deserto. E eu quero perguntar uma coisa para você, presta bastante atenção. Me dá um versículo, não precisa citar referência não, basta você falar. Sobre alegria. Quantos aqui, honestamente, quantos conheciam esse versículo? Não precisa falar endereço. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Certo? A gente interpreta esse versículo um pouquinho errado. A gente tem que analisar ele, o que a língua portuguesa está dizendo. No versículo 5 está dizendo que eles se prostraram porque eles não agradaram a Deus. Deus não se agradou deles. Deus não olhou para os povos no deserto e se agradou deles. É como Deus vai olhar para a Mônica agora e falar assim: deixa eu ver se essa menina está me agradando. Deixa eu analisar, deixa eu fazer o mapa espiritual da vida dela.
ponteirinho vai no vermelho ou no branco, né? Ela está me agradando. Eu estou alegre com a Mônica. Automaticamente ela tem força. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se nós estamos fracos, nós temos que agradar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus olha e fala assim, mas esse filho me agrada tanto, ele me dá tanta alegria, que eu não vou deixar ele ficar prostrado. Eu vou fortalecer ele. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Dentro de uma casa há muitos filhos, mas há aquele filho que agrada o pai, e há aquele que não agrada. Não é verdade? Eu sempre tive o prazer na minha casa, vamos ser realistas, né? A gente não pode mentir ainda mais no púlpito, né? Ficar feio. Mas ainda hoje eu estava falando com a minha avó assim, que eu queria que ela viesse aqui, que eu ia tratar ela igual uma princesa. Aí ela, eu sei, minha filha, que você ia me tratar igual uma rainha. Eu falei assim, não. Igual uma princesa, porque rainha é velha e a senhora está na flor da idade. Ela falou, não estou falando? Essa menina é doce demais. Eu falei para ela, eu concordo com a senhora. É o meu orgulho de ser humilde. Mas eu já contei isso para vocês, que a gente queria comer x-tudo à noite. Ficava minha irmã e a minha prima, vai lá, pede para meu avô. Eu, por que você não pede? Ele está lá deitado na sala. Ah, meu avô vai largar do futebol para levar a gente para comer x-tudo? Só levanta se for você. Aí eu ia lá e falava assim, vô, as meninas estão querendo comer sanduíche. E eu também. Vamos. Levantava e ia. Largava até o jogo do Vasco. Incrível, né? Até do Vasco. Tá? Mas você vê, vascaíno roxo. A avó era inteligente. Mas, por quê? Porque agradava o pai. E é impressionante. O Senhor é galardoador de todos os que o buscam. Não é verdade? A palavra de Deus diz isso. Mas, o filho que agrada o pai, ele tem um caminho especial. E aqui a palavra de Deus está dizendo muito claro. Que aquele que agrada o pai, ele não fica fraco. A alegria do Senhor é a nossa força, está escrito em Neemias 8:10, para quem está anotando. Fala para o seu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Alegra o Senhor que você vai ser forte. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2:15 que nós somos o bom perfume de Cristo. E tem coisa mais gostosa do que aspirar um bom perfume? Não tem. Não é verdade? Em compensação, um mau cheiro é algo desagradável. E a palavra de Deus diz em uma das parábolas, em Eclesiastes, que se uma mosca cair no perfume do perfumista, ele estraga tudo. Você é o bom perfume de Cristo. Mas se uma mosca lá do mundo pousar em você e te contaminar, você não vai exalar o bom perfume de Cristo. Portanto, nós temos que nos manter puros. Nós temos que nos manter no caminho de santidade. Amém? Para que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Eu não consigo imaginar o bom perfume de Cristo sendo algo fedido. Você consegue? Não, a palavra já diz, o bom perfume. Amém? Nós temos que exalar o bom perfume. Então, a primeira coisa para evitarmos a queda é não sermos complacentes com os nossos desvios. Não tem esse negócio de só um pouquinho. Ah, hoje eu não vou na igreja, só hoje. Só hoje. Gente, sinceramente, nós todos somos adultos. A gente não precisa mais de falar não falta culto. É ruim para você quando você falta culto. Para falar a verdade, eu não quero te ofender, tá bom? Se você falta culto, eu não estou jogando em direta para você, eu estou jogando uma direta. Estou falando com você que falta culto. Amém? Para depois não falar, a pastora Cris vai jogando em direta para mim. Não estava não. Estou falando diretamente para quem falta culto. Para mim, você não faz falta nenhuma. Desculpa, eu vou ser sincero.
Eu venho para cá, eu toco do mesmo jeito, eu prego do mesmo jeito, eu como cantina do mesmo jeito. Você não faz falta no culto. Você pode até fazer falta para mim, pessoal, né? Bater papo e tudo. Mas no culto, não faz falta. Mas para você, faz falta o alimento que você perdeu. Então, quando você não vem no culto, você está falando assim: hoje eu vou acabar comigo. Eu não vou ao culto. É você que está perdendo. Então, não falte culto e nem fique bicudo comigo. Amém? Não falte culto e não fique bicudo. Cortar os desvios, parar de dar desculpa, não é só hoje, não é só um pouquinho. Agradar a Deus são precauções que nós podemos tomar para não cair. Amém? Terceira coisa, está bem claro no texto também. Olha que interessante. Versículo 7 diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Em algumas versões, como é que é? Folgar. Olha que interessante. O começo do texto fala assim: não seja idólatra, como está escrito. Aí você imagina assim: o povo fez o bezerro e se prostrou e adorou. Não é? Porque está falando de idolatria, a gente não pensa nisso. Mas não seja idólatra, porque está escrito. Vamos ler todo mundo junto? Não seja idólatra como algum deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, para folgar. Queridos, o crente não se prostra diante de imagens. Alguém aqui tem uma imagem escondida? Não. O crente se prostra diante de uma caixinha de imagem, que tem botãozinho, controle remoto. O crente se prostra diante dos prazeres oferecidos pelo mundo. E aqui, quando fala idolatria, Paulo está falando dos prazeres. E hoje nós vivemos na idolatria dos prazeres. A idolatria dos prazeres hoje incentiva o homossexualismo. Se você sentiu-se bem, faça o que você quiser. Importante é que você se sinta bem. A campanha diabólica da Nike, just do it. Simplesmente faça. Está te satisfazendo? Está te dando algum prazer? Faça. Mas abrir mão dói. Não faz isso não. Em primeiro lugar você. Em primeiro lugar o seu filhinho. Inclusive, tem muita gente que pede filho para Deus, quando nasce, vira bezerro de ouro, deixa de ser filho. Deixa de ser criança. Todo mundo começa a se prostrar, o reizinho da casa nasceu. A Bíblia diz que só nasceu um rei, Jesus. Amém? Nós somos príncipes e princesas do Senhor, mas toda honra, toda glória, toda adoração é somente a Jesus. Amém, queridos? E hoje se vive a idolatria aos prazeres. É o meu momento, é o meu lugar, é a minha cadeira, é o meu jeito de fazer, é o que eu gosto de fazer. Esse momento ninguém me tira. E nós cultuamos os nossos prazeres. E nós não abrimos mão de um pouquinho deles. Quantos aqui trabalham? Alguns trabalham. Melhor perguntar quantos não trabalham, né? E isso na América incentiva a gente. Poxa vida, eu trabalho tanto, esse é o meu momento de prazer. Eu falo, nossa, eu ralo demais. Eu ralo demais para sustentar a casa. Eu sustento a casa no Brasil, eu sustento uma casa aqui. Não estou falando de gente que tem 2 esposas, não, tá? É porque tem gente que sustenta pai e mãe lá, e sustenta filhos e ainda sustenta aqui também. Né? Não deixa sua mente imaginar, não. Ai, ai. Esse é o meu momento de prazer. Esse aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Sair do meu momento de descanso para ir na igreja, cozinhar para homeless. Não, só pode estar doido. Isso é para quem não faz nada na vida. E nós cultuamos os nossos prazeres.
Em 2 Timóteo 3:4 diz assim que no fim dos tempos o homem seria mais amigo dos prazeres do que de Deus. E sabe quando o seu prazer vira idolatria? Sabe quando? Quando surge qualquer coisa com relação a Deus e você diz não, porque você está no seu momento de prazer. O telefone tocou. Não, pastora Cleusa, sai que é frete. Não, ela só me liga para pedir alguma coisa. Não, é alguma mudança de algum irmão para fazer. Ah, não, pessoa muda demais nessa igreja, Deus me livre. Ah, e nem fazer entrega de galinhada. Ah, fulana está sem carro de novo. O que ela faz que ela está sempre sem carro? Eu não atendo esse telefone de jeito nenhum. Agora, nesse momento, é ruim eu atender telefone. E aí Jesus fala assim para nós: estive doente e você não foi me visitar. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu tive fome e você não. Ah, não, mas eu não neguei para Jesus. Não, neguei foi para Cris, né? Foi para Jesus, não. Você quer que Jesus bata na sua porta e fale assim: eu estou nu, me vista? Deus vai olhar esse remelento que está do seu lado e vai usar ele. Dá uma olhada. Dá uma olhada para esse remelento que está do seu lado. É esse aí que Jesus vai te usar, vai usar para te ensinar. Amém? É essa pessoa que está do seu lado. Menos a mãe da Patrícia, porque ela é chique. Deus vai usar ela, mas ela não é remelenta. Amém? Ela é chique. Então, queridos, falando em prazer, o apóstolo Paulo fala que ele tinha prazer nas tribulações. As coisas de Deus são prazerosas. Davi fala assim: um dia na tua casa é melhor do que 1000 em outro lugar. Amém? Tem algo que só o Espírito Santo pode preencher dentro de nós. E esse algo só se completa na presença de Deus. Esse algo só se completa depois da chata da Mariazinha te pedir um monte de favor e você fazer. A hora que você deita na sua cama, você faz assim: hoje eu estou realizado. Isso é o prazer, até mesmo nas tribulações. Amém? Então a terceira forma de nós evitarmos a queda é não idolatrar os prazeres que a vida nos oferece. É errado ter momentos de prazer? Não. É errado trocar Deus por esses momentos de prazer. Trocar as coisas de Deus por esse momento de prazer. Amém? Isso sim é errado e pecado. Tiago 1:2 diz: tende por motivo de grande alegria passar por tribulação. Amém? Então fala para o seu irmão: se passa por tribulação, fique alegre por isso. Quarta coisa: não cobiçar as coisas más, não cobiçar o caminho do ímpio. Muitos de nós analisamos a nossa vida, comparando a nossa vida com a vida do ímpio. Olha lá, o Pedro Zé faz tudo errado, está de carro novo. Eu faço tudo certo, eu estou aqui de calhambeque, não é o meu caso. Eu faço tudo certo, estou aqui de carrinho. O fulano faz tudo errado, ele se mete em negócio errado e ele está prosperando. Você se compararia com um defunto de 3 dias desenterrado? Olha, como ele é bonito. Você se compararia? Toda vez que você se compara com o ímpio, você está se comparando com o defunto. Você é vivo. O lugar que você vai, ele não sabe nem que existe. Amém? A recompensa que o Senhor tem para você, ele não vai passar nem perto. Então não se compare, não cobice o ímpio. Se ele tem 10 carros para ele andar aqui, você está andando de bicicleta, se alegre, porque no lugar que você vai andar em rua de ouro. Amém? E ele em rua de fogo. Então, não se compare.
É outra coisa para a gente não cair. Para quem está anotando, Salmo 73. No Salmo 73, eu falei no estudo bíblico, Asaf fica desesperado. Um homem de Deus, Asaf era um homem de Deus, ele fica desesperado. Ele fala assim, eu estou vendo o ímpio prosperar, eu nada. Tem um momento que ele fica tão desesperado, tão angustiado, que ele fala assim, o que me adianta ter permanecido santo, permanecido puro, se eu olho para o lado, está todo mundo que anda na carniça, na podridão, se dando bem e eu me dando mal. O que me adianta? E tem um momento no Salmo que ele fala assim, então eu entrei no santuário do meu Deus, e eu caí no meu senso. Amém? O fim de quem não está em Cristo é terrível. Não queira nem passar um vislumbre pela sua cabeça. Então não se compare com alguém que está lá fora. Quando eu falo lá fora, não é lá fora dessas 4 paredes, é fora da comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Que nós sabemos que tem pessoas salvas onde nós não imaginamos. Queridos, quinto e última, não colocar Deus à prova com a murmuração. Isso está no versículo 9. Diz assim, não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos por quem? Pelo exterminador. Primeiro texto, Paulo está se referindo a Números 16, do 41 a 50. O povo começou a murmurar. O povo começou a não ver o agir de Deus. E quem que eles culparam? Moisés. Claro. Eu fui naquele culto, aquele louvor foi muito pesado. Tinha alguém na equipe de louvor em pecado? Com certeza. Não é? Não sou eu que passei a semana inteira sem orar, sem ter nenhum contato com Deus, e quando chega aqui eu quero entrar direto no Santo dos Santos. Não, de forma alguma. Tem alguém em pecado na equipe de louvor. Pastora Cleusa orou por mim 3 vezes. Não aconteceu não, viu? Que ela orou. Sei não. Ela já não é mais como era antes. É, Deus, dá um jeito naquela igreja. Onde é que aquele povo vai parar? Queridos, desculpa. Estou lendo pensamento. É assim mesmo. Não estou exagerando, não. Já tem, 3 finais de semana que eu levo meu filho para o ministério infantil. Mudou nada o comportamento dele. Aquele povo, não sei o que aquele povo está ensinando para as crianças lá em cima, viu? 3 final de semana e o menino continua me respondendo. 3 final de semana e o menino continua tocando terror dentro de casa. Aquela igreja não faz nada que presta, não. Sério mesmo. Começa a murmurar. Isso contra os líderes. De repente o negócio vira. E o segundo texto que Paulo está se referindo, porque o 9 e o 10 se referem a textos diferentes, ele está se referindo a Números 5, 6. O povo começa então a murmurar contra Deus. Eu não aguento mais essa vidinha que o Senhor está me dando. Eu tenho pão para eu comer todo dia. Eu tenho carro para ir para o trabalho. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um esposo, eu tenho filhos. Mas é só isso. Não, Deus, eu queria mais. Não, eu tenho. Eu tenho saúde, sim. A última vez que eu fui para o hospital foi em 82, mas é só isso. E a gente começa a murmurar. E a gente não se contenta mais com o pão de cada dia. Depois a gente fica, todo mundo, a sessão hipocrisia, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas manda também a mortadela, a maionese, porque se não mandar eu vou reclamar mesmo. A picanha com a gordurinha do lado para eu colocar dentro do pão, porque senão vai ter reclamação mesmo. E Coca-Cola de garrafinha, de vidro. Porque a de plástico já não estou me contentando mais. Sabia que a gente ri, mas a gente faz isso com Deus. A gente faz isso com Deus. Deus, não aguento mais essa mesmice. O Senhor não faz nada. Ora, jejua por um avivamento. Você vai ver a água virando um turbilhão. E Deus mudando tudo na sua vida.
Só que acontece, quando Deus começa a mudar, primeira coisa que ele faz é tocar na área que você não quer. Deus, eu estava brincando, eu orei errado. Eu pedi uma mudança, mas não foi nessa área. Carol orando, Senhor, muda o Luciano, muda o Luciano, muda o Luciano, muda o Luciano, não aguento mais, muda o Luciano, Deus, muda o Luciano. Aí Deus faz assim, Carol, conversar. Senhor, mas eu falei, muda o Luciano, o senhor ouviu errado. Não foi muda, Carol. Isso acontece muito, eu brinco com ela porque eu tenho liberdade com ela, minha presidente. Né? Só ela sabe, né, Carol, porque é a presidente. Mas, queridos, é assim. A gente ora, ora, ora. Deus muda minha mãe, Deus muda meu pai, Deus muda meu marido. E Deus fala assim, vem cá, vamos conversar. Já que você ora tanto, né? Eu resolvi ouvir essas orações, eu vou tocar em você primeiro. Porque aquilo que você quer para os outros, eu vou dar para você, filho amado. Amém? E as coisas começam a virar. E a gente fala assim, nossa, Deus, você está com problema de ouvido. Porque, né? Esse homem não muda, essa encunha não muda nunca. Essa goteira continua goteirando e o Senhor não muda. Não é assim? E Deus está querendo nos mudar. E a quinta coisa, queridos, guarde isso, que nos livra da queda, é parar de murmurar. E parar de murmurar não quer dizer parar de orar. Parar de murmurar não quer dizer se tornar apático. Ah, não, eu não posso reclamar. Tá bom, a vida tá boa. Já fiz até um churrasco esse mês. Tá bom. Tô pagando as contas, sempre salva, né? Fica assim, umas continhas sem pagar, mas vão empurrando ela para o próximo mês. Não, tá bom, tá bom. Não é complacência, não é apatia. Reclamar é quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Agora, a sede de Deus é quando nós somos gratos a Deus por aquilo que nós temos, mas nós queremos mais. Amém? Quando nós corremos atrás de mais. Vamos ficar de
nosso inimigo vir, as paredes das prisões todas vão ruir. Deixa soar as trombetas, faça soar o louvor, faça soar a vitória de Jesus, que Ele, o Senhor. Quero ouvir o barulho do seu pé no chão, igreja. Ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do Espírito Santo. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Cairão, os opressores cairão, Satanás e seus anjos cairão, e a igreja se levanta com poder e muita glória. Cairão, oh, cairão, eles cairão, e a igreja do Senhor é